O Brasil tem se tornado cada vez mais um alvo para novas ameaças tecnológicas, e um alerta recente do FBI chama a atenção para um perigo crescente: o uso de drones para atividades ilícitas e espionagem. Embora o uso de drones para fins comerciais e recreativos seja amplamente reconhecido, a crescente preocupação internacional se dá pelo uso indevido dessa tecnologia, que pode comprometer a segurança de um país. O FBI, em uma declaração urgente, alertou sobre a ameaça dos drones no Brasil, o que levanta questões sobre como o país pode se proteger dessas novas formas de ataque e vigilância. Neste vídeo, vamos analisar as implicações desse alerta, explorando as ameaças externas e como o Brasil pode se preparar para lidar com elas. Se você se interessa por questões de segurança pública, geopolítica e os desafios impostos pela tecnologia, continue assistindo, pois vamos entender o que o alerta do FBI realmente significa e como ele pode impactar as políticas de segurança do Brasil. A criação do BOI representou um passo fundamental na centralização dos esforços de aplicação da lei federal, permitindo uma abordagem mais coordenada no combate ao crime e à corrupção que permeavam o país naquela época. Este marco inicial estabeleceu as bases para o desenvolvimento e a expansão da agência nas décadas seguintes, solidificando seu papel na manutenção da justiça e da segurança nos Estados Unidos. Nos primeiros anos após sua fundação, o Bureau of Investigation, BOI, enfrentou desafios significativos ao estabelecer sua autoridade e definir seu papel na aplicação da lei federal. Inicialmente, o BOI concentrou-se em investigar violações de leis federais recém-promulgadas, como a Lei MAN de 1910, que proibia o transporte interestadual de mulheres para fins imorais. Durante a Primeira Guerra Mundial, o BOI ampliou seu escopo para incluir investigações relacionadas à segurança nacional, focando em atividades de espionagem e sabotagem. No período pós-guerra, a agência voltou sua atenção para a crescente ameaça do anarquismo e do comunismo, especialmente durante a Primeira Ameaça Vermelha, 1919-1920, quando temores de subversão comunista levaram a uma série de investigações e detenções de supostos radicais. Em 1924, J. Edgar Hoover foi nomeado diretor interino do BOI, iniciando uma era de reformas internas e expansão das capacidades investigativas. Sob sua liderança, a agência começou a enfatizar a profissionalização de seus agentes, implementando padrões rigorosos de contratação e treinamento. Além disso, o BOI começou a adotar técnicas científicas em investigações criminais, estabelecendo as bases para o desenvolvimento futuro de laboratórios forenses. Esses esforços iniciais foram fundamentais para transformar o BOI em uma organização mais eficiente e respeitada, preparando o caminho para sua evolução subsequente como o Federal Bureau of Investigation, FBI, em 1935. Além disso, é importante destacar que a capacidade de um drone de acessar áreas isoladas ou de difícil vigilância torna essa tecnologia ainda mais perigosa.
O FBI ressaltou que o aumento no número de drones registrados no Brasil é um indicativo de que o país precisa urgentemente adotar medidas mais rigorosas de controle e regulamentação, a fim de evitar que essa ameaça se concretize de maneira mais agressiva. A ameaça dos drones no Brasil não pode ser subestimada, especialmente quando se observa a vulnerabilidade da segurança pública do país em relação a essa tecnologia. O alerta do FBI reflete um ponto crítico: o uso crescente de drones pode representar uma série de riscos para as operações de segurança pública e a proteção de infraestruturas sensíveis no Brasil. Com uma imensa extensão territorial, áreas de fronteira pouco vigiadas e grandes aglomerações urbanas, o Brasil se torna um alvo perfeito para o uso mal intencionado dessa tecnologia. O uso de drones por organizações criminosas é uma das preocupações mais imediatas. Grupos envolvidos em atividades ilegais, como o tráfico de drogas, podem utilizar drones para transportar pequenas cargas, transportar armas ou até mesmo monitorar os movimentos da polícia e das forças de segurança. Além disso, em regiões de fronteira, onde o controle é mais difícil, drones podem ser empregados para contrabandear produtos ilícitos, como drogas e armamentos, sem a necessidade de um contato físico direto com as autoridades. Em áreas urbanas, a ameaça também se expande. O uso de drones para vigilância em massa pode gerar sérios problemas de privacidade. Drones equipados com câmeras de alta resolução podem monitorar bairros inteiros, espionando cidadãos e coletando dados sem o devido consentimento. Isso pode se tornar um desafio enorme para as autoridades brasileiras, pois a regulamentação atual sobre o uso de drones é fragmentada e não cobre adequadamente situações em que esses dispositivos sejam utilizados para violar direitos individuais. Outro aspecto crítico é a vulnerabilidade das infraestruturas essenciais, como aeroportos, hidrelétricas e instalações militares. Esses locais são alvos potenciais para espionagem ou até mesmo ataques utilizando drones. Em 2019, por exemplo, um ataque a um aeroporto na China, realizado por drones, paralisou completamente as operações por horas, demonstrando como essa tecnologia pode ser uma ameaça a grandes instalações no Brasil, especialmente aquelas em regiões de difícil acesso. O alerta do FBI, portanto, destaca a necessidade urgente de medidas mais eficazes de monitoramento e controle. Sem uma abordagem coordenada entre as autoridades federais, estaduais e municipais, o Brasil corre o risco de se tornar um campo fértil para o uso de drones em atividades criminosas e de espionagem, com consequências graves para a segurança pública e a integridade nacional. Enquanto o alerta do FBI destaca uma preocupação de segurança relacionada ao uso de drones no Brasil, é essencial entender que essa ameaça não se limita a fatores internos. As ameaças externas também devem ser consideradas, uma vez que drones podem ser usados para espionagem internacional, ataques cibernéticos e até sabotagem de infraestruturas estratégicas. Em um mundo globalizado, onde as fronteiras físicas estão cada vez mais permeáveis,
os drones oferecem uma maneira relativamente barata e eficaz para países e organizações estrangeiras realizarem ações de vigilância ou até agressões contra nações como o Brasil. Por exemplo, em um cenário de tensões geopolíticas, drones podem ser usados para coletar informações sensíveis sobre a infraestrutura do Brasil, como redes de energia, instalações militares ou pontos de interesse econômico. Um país ou grupo hostil poderia empregar drones para monitorar nossas atividades internas, facilitando ações de sabotagem ou espionagem industrial. Esse risco de guerra não declarada, por meio de drones, tem se tornado mais tangível com o avanço da tecnologia, já que dispositivos cada vez mais sofisticados e difíceis de detectar podem operar de forma discreta e a longa distância. Contudo, não são apenas ameaças externas que o Brasil precisa considerar. O alerta também aponta para uma oportunidade única de fortalecer as políticas internas de segurança. O Brasil, ao reconhecer a crescente ameaça dos drones, pode usar essa situação como um catalisador para atualizar suas estratégias de segurança nacional. O desenvolvimento e a implementação de tecnologias avançadas para monitoramento e rastreamento de drones seriam um passo importante para evitar o uso criminoso desses dispositivos. Ao longo de mais de um século, o Federal Bureau of Investigation, FBI, evoluiu de uma pequena unidade investigativa para uma agência de aplicação da lei de renome mundial. Desde sua fundação em 1908, o FBI enfrentou e superou inúmeros desafios, adaptando-se continuamente às mudanças sociais, políticas e tecnológicas. Sob a liderança de figuras como J. Edgar Hoover, a agência passou por períodos de expansão, inovação e, por vezes, controvérsia. No período pós-Hoover, o FBI implementou reformas significativas para aumentar a transparência e a responsabilidade, enquanto enfrentava novas ameaças, como o terrorismo doméstico e o cibercrime. No século XXI, a agência reafirmou seu compromisso com a segurança nacional, adaptando-se às complexidades de um mundo interconectado e digital. A história do FBI é uma narrativa de resiliência e transformação, refletindo seu papel essencial na proteção dos Estados Unidos e na manutenção da justiça.